Oi, eu me chamo Brenda e seja bem-vindo ao canal Causa e Capítulos. Nesse vídeo eu vou resumir, muito resumido mesmo, um resuminho do livro Assistente de Vilão. Eu fiz um vlog de leitura, foi o primeiro vídeo desse canal, no caso esse aqui é o segundo, e ele não tem spoilers, então é só um vlog mesmo, acabou que ficou 1 hora de vídeo. Então, esse vídeo aqui vai ser só realmente um resuminho do livro. Ele pode ser que tenha algum spoiler, mas não vai ser nada absurdo, porque a ideia é só para, caso você esteja na dúvida, se você realmente quer ler esse livro, eu vou estar dando um mini resumo dele, só para, né? Mas não pretendo, não é um enredo completo, esse vídeo não é um enredo completo. Também não é um resumo e não substitui a leitura do livro, tá? Basicamente, esse livro é sobre dois personagens, que é a assistente do vilão e o vilão. Dentro do livro também tem outros personagens, esses personagens têm as historinhas dele, que também pega muito nesse livro, porque cada personagem tem uma profundidade, é maravilhoso. Mas, de início, Eve Sage, que é a nossa mocinha, ela tem um pai doente e uma irmã. E por isso é muito importante, uma irmã pequenininha, né? Por isso, para ela é muito importante que ela consiga um emprego, porque ela é o ganha-pão da casa, ela que é a provedora da casa deles por conta do pai estar doente e a irmã ser muito pequena, muito pequena. Então, a Ivy, ela precisa urgentemente de um emprego. Ela antes trabalhava num local, só que devido a uns problemas que ela teve que sair desse local que ela trabalhava. Aí, então, ela estava entregando currículos, depois de mais uma tarde de currículos, ela acabou indo passear na floresta, não é floresta proibida, igual Harry Potter, nada do tipo. Na verdade, é uma floresta de pinheiros, eu não tenho certeza disso, se é floresta de pinheiros. Mas, basicamente, é uma floresta bem fechada, que tem umas clareiras e ela gosta bastante de lá. Antes do vilão existir, aquela floresta era muito frequentada, as pessoas iam lá passar tempo, andar, caminhar, né, curtir a natureza. Depois que o vilão se instalou dentro dessa floresta, porém ninguém sabe onde, a floresta parou de ser frequentada. Então ela vai um belo dia andar lá, descansar, espairecer, porque mais um dia ela tinha entregado currículos e não tinha conseguido nenhum emprego até agora, e eles estavam nos últimos suprimentos deles para se alimentar, e o pai não sabe que ela perdeu o emprego ainda, né, que ela saiu do emprego anterior, e ela não quer contar para ele para não preocupar ele mesmo. Então, ela tá um pouco ansiosa por conta disso. E aí ela vê a água escura. Ela tá na beira do rio e ela vê a água ficando escura. E aí ela vai seguindo até ela notar que é sangue. E aí ela vai seguindo, seguindo, até que ela tropeça em algo. Esse algo nada mais menos é que o vilão, a qual ele estava ferido. Então, ali começa a história dele. O nosso vilão, ele estava fugindo de alguns guardas benevolentes, que eles chamam da guarda benevolente, e o vilão chama os guardas dele de malevolentes. Eu não acho que não é guardas, mas basicamente é isso. Ai, gente, o meu nariz tá coçando, meu Deus. Nossa senhora, nariz vermelhinho. Então, ela tropeça nele, praticamente cai, ele segura ela, porque ele tampa a boca dela para ela não gritar, porque ele tá fugindo da guarda, e se, né, ela gritar, falar alguma coisa, a guarda vai encontrar os dois. Por quê? Nesse momento, é o primeiro momento que você vê que a guarda benevolente, de benevolente não tem muita coisa. Eles matam, né, quem tiver com o vilão vai morrer. E eles também não são muito assim, né? Você vai ver durante o decorrer do livro que eles são meio complicadinhos, sabe? E aí ela tropeça nele, é uma cena muito engraçada, eu não esperava que fosse descrita tão bem, eu amei a descrição dessa cena, dessa briga deles.
uma briga assim, né, uma discussão entre aspas, porque no início ela nem sabe quem ele é. Ela primeiro achou que fosse um animal ferido, porque ele tá de capa, né, a primeira achou que fosse um animal ferido, um lobo, um urso, sei lá, um animal ferido, e depois que ela entendeu que era um humano. E aí demora um pouquinho, pra conversa vai, conversa vem, pra ela entender que ele, na verdade, é o famoso vilão. Que o título dele mesmo é vilão, gente. O nome dele para a sociedade não é revelado, então ninguém sabe como é que é a aparência dele, ninguém sabe qual que é o nome dele, então ele é só o vilão. Ele é chamado de vilão. E aí é muito engraçado porque tem um diálogo muito bom dessa cena. Eu não vou ler eles para vocês, mas eu vou explicar. Nossa, gente, perdão, meu nariz tá coçando muito. Acho que eu passei a mão na poeira e agora tá coçando demais. Mas eu não vou ler a frase, a conversa, né, o diálogo para vocês, mas basicamente ele não era o que a Eve esperava. O vilão, né, na sociedade normal, ele é descrito como um ser asqueroso, malvado, cruel, de aparência horrenda, assim, sabe? Ele tem a aparência da bruxa quando vai entregar a maçã, né? Descrito assim, né? Pelo menos nos cartazes. Descrito como aquela bruxa, sabe? Do, da maçã envenenada. No caso, ela, quando ela tá disfarçada daquele jeito, né? Porque a bruxa má, ela é bonita pra caramba, mas aí, basicamente, ele é descrito como um homem muito velho, com aparência enrugada, eu não lembro se tem verrugas, mas é meio que citado. É um ser com barba, cabelo desgrenhado, nariz enorme, assim, é descrito como um homem feio e velho. E aí, na verdade não é. O vilão, na verdade, é um homem levemente bronzeado. Porque ele também não, né, a maior atividade dele é à noite e não de dia. Ele é um homem levemente bronzeado, de cabelos escuros. Eu acho que, se não me engano, é preto ou castanho muito escuro. Quase preto. Então, assim, quando ela entende que ele é o vilão, a primeira frase que ela fala: Não, você não pode ser bonito assim. Uma pessoa malvada não pode ser bonita assim. E ela fala umas coisas assim, gente, é a primeira vez, é a primeira interação deles, praticamente, é assim, com ela falando, como assim, você é o vilão e é bonito assim? Não, se você é mau, você tem que ser pelo menos feio. Você não pode ser bonito e ser cruel e fazer malvadezas por aí. E aí, conversa dos dois vai e vem. Ele ajuda ela a fugir. E aí, no meio dessa conversa, né, que eles estão fugindo da guarda benevolente, por algum motivo, eu não tenho certeza, eu acho que foi assim, ela tava reclamando do tipo, é quase certeza que foi isso mesmo. Ela tava reclamando do tipo, ai, eu não acredito que além de eu não ter conseguido um emprego, que eu tanto preciso, eu ainda me encontro com o vilão do reino. E aí ele escuta isso, né? E depois acaba que ele leva ela, né, pra, acho que é Morada do Massacre ou Mansão do Massacre. Basicamente é onde ele mora. Que também é onde ele trabalha, né? De certo modo. E aí ele leva ela pra lá. E aí ele oferece pra ela a vaga de assistente do vilão. Ele, de acordo com ele, está precisando de uma assistente, ela está precisando de um emprego, ele fala que é bom para os dois, né? Ele também, ele pensa tipo assim, cara, essa menina é muito absurda, ela fugiu comigo mesmo sabendo que eu era vilão, então pode ser que ela seja uma boa funcionária para mim. Ele é meio assim, ele pensa meio assim, depois você descobre isso mais para frente. Mas basicamente ele ofereceu um impulso para ela também, não achando que ela ia aceitar, meio que desafiando para ver né, até que ponto ela chega. E aí ele descobre que ela aceita, ela é doida mesmo, tem o que fazer não. E aí ela aceita a vaga de assistente do vilão, e esse praticamente é o prólogo. A vaga é muito boa, apesar de ter que trabalhar para o vilão, ela é muito bem paga. Os direitos trabalhistas, entre aspas, da empresa são muito bons. É um emprego em que ela é respeitada, ela é tratada bem, ela tem uma carga horária boa, né? Apesar dos serviços que ela tem que fazer, ela também deixa bem claro que ela não vai matar ninguém, ela não vai torturar ninguém, que ela não vai fazer isso, aquilo. Ela faz a listinha dela lá e ele fala que ela não tem que fazer nada disso.
basicamente ela vira assistente dele. Assistente no quê? Ele é inimigo de uma pessoa que é o rei Benedict, que é o rei daquele reino lá. Ele é inimigo dele. O único foco do nosso vilão é atrapalhar o máximo possível, acabar com a vida desse Benedict, não de fato matar até o momento, né? É, mas né? Se bem que eu acho que ele mataria se ele tivesse a oportunidade, gente, mas ele atrapalha o máximo que ele consegue, roubando cargas desse rei Benedict, atrapalhando acordos comerciais entre outros reinos, né? Ele atrapalha tudo, entra, rouba tesouros dele, umas coisas assim, outras lá. E a gente descobre isso muito, muito rápido. A Ivy comenta que ela não se sente tão incomodada com o serviço, porque, pelo que ela notou, o vilão não maltrata ninguém que é bom. Ele só tortura, ele só prende, ele só, né, mata pessoas ruins. Pelo que ela notou, né? As poucas pessoas que ela conhecia eram pessoas más, eram bandidos, eram, né, pessoas cruéis, pessoas ruins. Então, para ela, parou de ser um incômodo o serviço dela, porque ela notou que ele não botava fogo em aldeias e batia em criancinhas, como era descrito, né, dos atos do vilão. E aí, ela ajuda nessa parte. Ela faz um itinerário, entre aspas, né, localiza, manda os espiões do vilão localizarem cargas, descobrindo os planos de cargas de um reino para o outro, faz um inventário do que foi roubado. Então, assim, basicamente, é nisso que ela trabalha. E aí, ela já está acostumando com o emprego dela, inclusive ela já tem a rival dela no serviço dela, que é a Rebecca, que é uma personagem que no começo você detesta e no final você ama. Basicamente é isso. Eu, inclusive, coloquei no Scooby que eu odiava ela. E, na verdade, eu adorei ela mais pro final. E aí ela tá super acostumada com o serviço dela, ela passa um tempo na cozinha, tem uma janela vitral lá que ela ama ficar lendo lá, sentadinha na beirada, né, aquelas janelas que tem aquele degrauzinho, sabe? Aí ela senta lá e fica lá lendo livrinhos, porque lá tem uma biblioteca gigantesca também. Então, assim, ela tá super adaptada no serviço dela. E, esqueci de comentar, ela conhece o Reinaldo no dia que ela conhece o vilão. Reinaldo é um sapinho, e o vilão foi pego aquele dia da guarda malevolente, né, que ele tava fugindo da guarda malevolente, foi porque ele foi resgatar esse sapo, que ele já tá há muitos anos, só que esse sapo foge e a guarda, o guarda não, né, o rei Benedict gosta de qualquer animal mágico. E o Reinaldo é, de certo modo, um sapo mágico, porque, primeiro, ele usa uma coroa, por isso o nome dele é Reinaldo. Eu não sei o nome dele em inglês, depois eu vou pesquisar, mas o nome nesse livro em português é Reinaldo, porque ele tem uma coroa. E ele é um sapinho que entende, ele não fala verbalmente, mas ele escreve plaquinhas. Então, ele é um sapinho que é muito companheiro nosso vilão, e ele vive fugindo, porque ele é safado. Ele também gosta de fugir. Inclusive, algo muito engraçado desse livro é que qualquer oportunidade que ele vê alguém, ele coloca uma plaquinha escrito socorro, como se ele tivesse sendo sequestrado pelo vilão. Ele é um sapinho bem complicado. E aí, a Ivy, ela tá voltando da cozinha, voltando pro escritório, chegando perto da mesa dela, que fica perto da porta em que fica a sala do vilão, quando ela começa a escutar um tic-tac. E ela ignora, porque tá muita conversa, de tudo mais, tá todo mundo conversando ali. Só que ela começa esse tic-tac parece estar cada hora mais alto no ouvido dela, cada hora mais alto no ouvido dela. E aí ela decide entrar na sala do vilão. O vilão não estava lá. O vilão, na verdade, ele tinha saído para fazer as vilanias dele. E tava só o Reinaldo. Aí ela começa a procurar esse tic-tac que ela tá escutando. E aí ela olha pro Reinaldo, o Reinaldo tá lá com uma plaquinha escrito perigo. Eu acho, tenho quase certeza. E aí ela acha a bomba. Ela acha uma bomba com um relógio, né? Bomba relógio.
E ela vê que tá marcando, acho que é 30 segundos, acho que é mais ou menos isso, é menos de 1 minuto. Cara, como é descrita essa cena, você fica aflito. Na hora que você entende que é um relógio, é uma bomba, eu não sei o que que aconteceu com essa garota, eu não sei também se todo mundo que leu, né, mas não sei o que que essa autora fez, que o meu coração ficava assim. Parecia que cada linha que eu lia, parecia que era um segundo que estava passando. E foi me dando nervoso de, né, foi um dos poucos momentos, porque é raro eu falar com personagens, né. Mas eu já vi que tem gente que é muito comum falar com personagens. Foi um raro momento da minha vida que eu falei com um personagem. Eu fiquei, caralho, menina, corre, joga isso fora, foge, e cata o Reinaldo e vai embora. E aí ela acaba salvando o escritório, ela consegue por muito pouco, inclusive ela achou que ia morrer, se não fosse o vilão chegando, né? Aquela coisa sabe, do mocinho da mocinha e do herói, mais uma vez, né? O vilão foi lá e salva, de certo modo, ela. É, Aí ela se machuca um pouco, tudo mais. Ele tenta demitir ela, mas ela não aceita de jeito nenhum. E aí eles decidem, né? Eles, depois que as coisas se acalmam, tudo mais, ela volta pro serviço, ela tira uma folga porque ela tinha machucado o pé. Mas ah, tem uma curandeira no escritório. E, gente, a mansão é um escritório, eu esqueci de avisar. A mansão é um escritório, ela tem alguns andares no escritório, tem a masmorra, onde ele tortura as pessoas, e tem uma ala, né, que são as pessoas que moram lá. Alguns funcionários moram lá, inclusive o vilão. E aí a gente tem a curandeira. Mas a curandeira é uma pessoa importante, por isso que eu tô chocada de eu ter esquecido. Mas esqueci. Mas basicamente, a curandeira curou o pé dela. E ela é uma personagem importante, mas eu esqueci. Curou o pé dela, ela volta pra casa e ele dá um dia de folga pra ela, tudo mais. E aí eles decidem que eles vão investigar quem é o espião. Porque antes disso, ele já tinha notado que algumas cargas que eles iam roubar não dava certo, ou antes deles roubarem, eles eram intervidos, eram atrapalhados, ele já tinha notado isso. Alguns esconderijos ultra secretos deles já tinha sido descoberto, várias pessoas estavam indo lá, então assim, os guardas, né, benevolentes estavam indo lá, então ele estava meio assim, ele já tinha contado para Eve que ele estava suspeitando que alguma coisa, né, lá no escritório tinha errado, e aí aconteceu a bomba, e eles decidiram investigar. É aí, nesse momento, que eles realmente decidem, olha, não tem jeito, tem um espião entre a gente, tem um infiltrado dentro do escritório, a gente tem que descobrir quem é, porque ele colocou em risco a vida de todo mundo. E, bom, é isso. O resuminho é mais só para contar até o chamado de aventura. Eu não vou contar nada além até o chamado de aventura. Então, basicamente, o livro se trata do vilão e da Ivy descobrindo quem é o responsável por esses ataques e tudo mais. Quem é o infiltrado. Lembrando, e é importante eu avisar isso, que apesar de ser uma romantasia, existe bastante romance, entre aspas, porque o casal tem química. Esse não é um livro que tem tanto romance assim, apesar de que tem muito clima, sabe? Mas não chega a ser muito romance. Ele é mais fantasia mesmo. O foco é tanto a vida pessoal da Ivy, como ela está conciliando a vida pessoal dela com o fato de que ela trabalha para o vilão, as questões, né? O vilão tá conciliando que ele tem uma secretária que claramente ele sente uma atração por ela, e também o fato de que tem um espião que está querendo acabar com ele e, né, colocando em risco pessoas que ele gostam desde o escritório, que ele nunca vai assumir que goste, claro. E basicamente é isso. Aí, bom que uma coisa que eu gosto muito desse livro é que ele trata a vida pessoal deles, mas também você não fica tipo, ai, não queria saber, sabe? Acontece muito isso com alguns livros aqui, que eu fico tipo, sério, eu quero saber a história principal, não tô afim de saber do passado da mocinha, depois que já tá tão apegado no presente, né?
Mas nesse caso aqui é muito interessante. Existem alguns mistérios envolto, não lembro mais o nome da palavra, da Eve, e existem também mistérios ao redor em redor? Ai, gente, eu já tô ruim pra falar. Existem mistérios sobre o vilão. Mas basicamente é isso. Eu não vou. Por isso que eu falei que é resuminho e não um resumo do livro, porque a ideia é só para vocês terem uma noção maior do que só a sinopse, porque a sinopse é isso aqui, do que só a sinopse, para vocês terem uma noção de como é. O livro é muito engraçado, a personagem principal é muito divertida. Ela faz piadas realmente engraçadas, não é aquela coisa tipo, ai, olha como eu sou engraçadinha. Não. Mas também ela não é uma personagem muito sonsa, sabe? Do tipo, nossa, ele tá me olhando. Não, também não, mas ele também não é de demonstrar, não. O nosso mocinho, né? Muito entre aspas, que mais uma vez é o vilão. Ele também é um personagem muito profundo. É uma coisa que eu acho que se eu soubesse que tinha antes, porque não dava para saber, eu já teria lido esse livro antes ainda. Existem capítulos da Eve e capítulos do vilão. Então você vê as coisas pelo lado dela e vem pelo lado dele. E eu sou simplesmente apaixonada pelos capítulos dele. Apaixonada. Nossa, inclusive no vlog de leitura eu falo que eu queria um livro só dele, mas eu já retirei isso. Eu já retiro isso, porque sem a parte dela não tem graça a parte dele, gente. A parte mais engraçada. Ela é um personagem muito engraçada, que você fica tipo, não é possível que ela falou uma coisa dessa, não é possível que ela pensou, não é possível, você fica o tempo inteiro, não é possível. Mas não é uma coisa que você fica com raiva, só porque ela é muito engraçada mesmo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele não tenha ficado longo, porque já fez um de 1 hora, não pode ser muito mais que meia hora isso aqui. Espero que não chegue nem a meia hora. Uns 20 minutos. Se tudo der certo, 15, amém. Mas é isso. Eu recomendo muito esse livro, inclusive. Essa foi a quantidade de marcações que eu fiz nele. Esse livro se tornou um dos meus preferidos. Eu estou fazendo o vlog de leitura do segundo livro, só que eu vi várias decorrências, então é um livro que eu recomendo, gente. Eu dei 5 estrelas para ele e favoritei ele. Então, ele se tornou um dos meus livros favoritos e um dos poucos livros que eu dei 5 estrelas. Então, recomendo. O livro te prende, o livro é bom. Ele é um livro gostoso de ler. É um livro leve e, ao mesmo tempo, cheio de profundidade. Não existe personagens rasos nesse livro. Todos os personagens que estão dentro desse livro têm a profundidade deles. Todos eles têm uma personalidade muito bem definida. Ninguém fica se contradizendo. É incrível, de verdade. É um livro muito bom. Muito bom mesmo. Recomendo fortemente. Mas é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito por ter assistido esse vídeo. Vou pedir para você deixar o like caso tenha gostado do vídeo. Caso você sinta que algo aqui pode ser melhorado nesse vídeo ou em outros vídeos, vou pedir para você deixar nos comentários um comentário construtivo. Para mim é muito importante porque eu tô começando o canal agora. Então, eu ainda, né, são os primeiros vídeos que eu tô gravando na minha vida, então eu ainda tô meio perdida sobre o que postar, como postar. Então, eu agradeço muito se você chegou até aqui. Se inscreve caso você tenha gostado e queira ver mais conteúdo meu. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.